Uma boa tarde a todos que estão acompanhando a segunda reunião da CPI. Uma boa tarde aos membros da comissão parlamentar. Boa tarde. Declaro aberta a segunda sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2025. Fica adiado o depoimento do senhor João Dimas Marçal, pois o mesmo é servidor público municipal e deverá prestar seu depoimento junto com os demais servidores públicos, que serão intimados em momento oportuno. Tal medida atende o princípio da ampla defesa e contraditória, podendo assim o procurador do município acompanhar os depoimentos. Peço que chamem o senhor Felipe da Silva de Almeida para prestar seu depoimento. Uma boa tarde, senhor Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Informo que o senhor está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Tem 6. Qual o seu nome completo? Só bem pertinho para fotar. Meu nome é Felipe da Silva de Almeida. E tenho ciência. Qual a sua profissão? Eu sou mecânico. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Qual o seu endereço? O endereço é Rua Leopoldo Gavião, número 372. Não, mas tudo bem. O senhor conhecia o senhor Cláudio, conhecido como Cláudio da RIC? Sim, eu conhecia. Ele era praticamente vizinho meu, nós tínhamos contato direto. Ele era uma boa pessoa e, infelizmente, depois do ocorrido, né, eu fiquei até um pouco sentido, dadas as circunstâncias. Ele pediu para o senhor levá-lo ao posto de saúde? Sim, na quinta-feira, em torno de 11 horas da manhã, ele foi até a minha casa, me chamou com a mão no peito, dizendo que estava com muita dor no peito, pedindo que eu levasse ele até o posto de saúde para que ele pudesse receber um socorro. Levei ele, esperei ele entrar dentro do posto de saúde, fazer a ficha, logo depois perguntei se precisava de mais alguma coisa, ele disse que não precisava e depois eu fui embora. Aí depois disso eu não fiquei mais sabendo notícia nenhuma dele, só fiquei sabendo que ele havia morrido no sábado. Senhor Felipe, ele estava passando mal, o que ele estava sentindo? Você sabe dizer para a gente? Ele estava relatando que estava com muita dor no peito, colocando a mão no peito assim, e estava com medo também de acontecer o que aconteceu com a irmã dele, que infelizmente veio a morrer, assim, dito por populares, de infarto, né, no caso, né? Um dos motivos dele estar com pressa tanto de chegar ao posto de saúde por causa da dor. Como citado pelo senhor que encaminhou ele ao posto de saúde, sabe informar a esta comissão se ele consultou com algum médico nesse dia? Bom, eu não vou saber informar porque logo após ter deixado ele e também depois de ter visto que ele tinha feito a ficha, ele disse que não precisava mais de mim. Eu fui resolver os problemas, outras situações minhas e deixei ele lá para que ele pudesse ser consultado. Depois não tive mais notícia dele, só depois, infelizmente, do óbito dele. O senhor o acompanhou na consulta? Não acompanhei ele na consulta, e sim só na hora de fazer o registro ali para casa da consulta. Ô Felipe, sabe informar se o paciente passou por algum procedimento no rosto? Não, infelizmente não sei informar, pois eu não estava acompanhando ele. Felipe, como já citado pelo senhor aí, o senhor encontrou com o senhor Cláudio após a consulta? Se sim, o que ele disse? Não, eu infelizmente não pude encontrar com ele novamente depois disso, pois eu estava em casa, mas eu não havia encontrado ele. Depois que eu fiquei sabendo, no sábado à noite, que ele havia falecido. Só depois eu não vi mais falar dele.
O senhor teve notícias se o paciente chegou a retornar ao posto de saúde nos dias seguintes? Não, eu não tive mais notícia dele, infelizmente. Após disso, o senhor não teve alguma notícia dele? Não, só no dia do falecimento dele mesmo. Que aí eu fiquei sabendo porque tinha um monte de populares na frente da casa dele. Eu me aproximei para perguntar o que havia acontecido e infelizmente me falaram que ele estava morto. Pergunto aos membros aqui da comissão, após feitas as perguntas ao senhor, se algum membro aqui gostaria de fazer mais alguma pergunta ao senhor Felipe. Não, senhor presidente. O senhor presidente também não tem nada mais a perguntar. Senhor Felipe, há algo que não perguntamos ao senhor que o senhor deseja esclarecer, mais alguma informação que o senhor quer prestar a essa CPI? Não, no momento não. É só isso mesmo. Senhor Felipe, eu te agradeço, tá, a sua participação. Muito obrigado em nome da CPI. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, senhor Felipe. Obrigado. Eu confio. Que coisa? Muito baixo. Baixo? Peraí, eu Não, o microfone não tá baixo. Sabe o que dá? Peraí, não, deixa eu falar pra você. Pega o negócio pra você lá. O quê? Pega o depoimento do entrevistante. Você não quer que eu sente aí? Não? Não, você vai só assinar agora. Vamos fazer o seguinte. Então, resolvido. Boa sorte pra vocês aí. Espero que dê certo aí. Obrigado pela atenção. Valeu, valeu. Obrigado, boa tarde. Dando continuidade, peço que chame o senhor Júlio Felipe Pereira Gomes para prestar seu depoimento. E levando em consideração que o depoente é irmão de minha companheira, não farei perguntas, ficando, portanto, a presidência desse depoimento a cargo do vereador Baltazar. Boa tarde, senhor Júnior. Boa tarde. Informo que o senhor está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Senhor Júnior, qual o seu endereço completo? Não, qual o seu nome completo? Júnior Felipe Pereira Gomes. Boa tarde, senhor Júnior. Qual a sua profissão, né? Trabalho de pedreiro. Qual o seu endereço? Rua Leopoldo Gavião, 230. Ô, Júnior, o senhor conhecia o senhor Cláudio? Muito. Meu amigo, meu irmão. Senhor Júnior, ele pediu para o senhor levá-lo ao posto de saúde? Pediu. O Júnior, ele estava passando mal e o que ele estava sentindo? Na data do dia 29, de quinta-feira para sexta, ele chegou lá em casa 4 horas da manhã, suando, um frio, o cara suando, gelado, pediu para levar ele no posto. Saí lá de casa 4 horas da manhã, fiquei até 5h20, 5h30 esperando o médico chegar para atender ele. Qual o dia e o horário vocês foram ao posto? Eu acredito que foi dia 29, de quinta para sexta, né? Se eu não estou enganado, vocês podiam dar uma confirmada aí, mas acho que era dia 29. E o horário? Cheguei no posto às 4 da manhã. Na chegada de vocês ao posto de saúde, já existia equipe médica, já existia equipe de enfermeiro e médico no local? Médico não. Médico demorou 1h30 para chegar. Enfermeira tinha. E o porteiro, que tratou nós muito bem, né?
Quem estava no posto na chegada de vocês? O porteiro Ednelson e a médica lá de Liberdade. Não sei o nome dela. A enfermeira, a médica não, a enfermeira. Então a enfermeira já estava no posto, A né? enfermeira estava. A pergunta que seria quanto tempo demorou para chegar a enfermeira? Então ela já estava, né? Então a próxima pergunta. Quanto tempo levou para chegar o médico no posto? 1h30, 1h40. Logo após a chegada da enfermeira, o paciente foi atendido por ela? Sabe informar o que foi feito? Nada, nada. Simplesmente ela falou para esperar o médico. Ficou 1h30 esperando o médico. Você pode informar para a gente o nome da equipe médica, enfermeira que estava presente no posto? Eu não sei o nome da enfermeira lá de Liberdade, se alguém puder falar aí o nome dela, eu não sei. Agora o médico, pelo que me relataram, é o tal de Dr. Rodrigo. O senhor acompanhou o paciente na consulta com o médico? Acompanhei. Ô, Júlio, o que o médico disse? O médico simplesmente disse que o paciente já estava medicado de quinta para sexta, que precisava dar uma pinga para ele melhorar. O médico passou alguma medicação para ser feita no posto? Deu a vacina, sim. Agora, que vacina que foi que deu, eu não sei. O médico continuou no local no momento que o paciente era medicado ou foi embora? Foi embora. O médico ficou 5 minutos dentro do posto de saúde. A partir da chegada dele até a saída. O senhor sabe me informar se após a medicação o paciente melhorou? Não. Sabe informar se após a medicação o médico liberou o paciente ou foi outra pessoa? O médico liberou o paciente. Após a liberação, o mesmo foi para a residência dele ou continuou no posto? Se ficou, foi a pedido de quem? Ele ficou no posto a pedido do funcionário do porteiro do posto de saúde, que viu que ele não estava bem. A médica foi medir a saturação dele lá, o aparelho nem ligou. Nem ligou o aparelho. Aí o funcionário do posto pediu para ficar ali, para ele não ir embora e morrer em casa, como que aconteceu. Após o atendimento, o senhor levou o Cláudio para a residência dele? Não, ele ficou. O senhor teve notícia de melhora do senhor Cláudio? Ou encontrou com ele? O senhor teve notícia de melhora do senhor Cláudio? Ou encontrou com ele? Não, eu encontrei com ele. Eu vi falar que ele foi embora às 7 horas da manhã. 5 horas eu fui na casa dele, chamei e ele não me atendeu mais. Na sexta-feira. Se o presidente tem mais uma pergunta a fazer, se o senhor permite. Qual era o nome do funcionário que estava no posto que pediu para ele ficar no posto de saúde? Ednelson. Senhor Júnior, há algo que não perguntamos e o senhor queira esclarecer? Esclarecer eu não quero, eu queria perguntar. Pode fazer a pergunta. Pode, porque meu filho fez um exame. Há 15 dias atrás ele teve um posto de saúde com pressão alta. Foi passado um exame para ele e não tem médico para a gente entregar o exame, não tem médico do PSF. O que está acontecendo? Então, esse vai ser um caso específico e você pode ter certeza que você vai receber, né, a nossa resposta, tá bom? É porque é tudo por conta de médico, né? Dependendo de médico. Com certeza. Entendeu? Mas sobre o Cláudio, você tem mais alguma coisa a dizer, alguma coisa que não foi perguntado aqui? Você quer falar sobre mais alguma coisa sobre o atendimento? Não, o que eu sei é só isso aí, que eu estava presente. Tá ok. Muito obrigado, viu, Júnior? Muito obrigado, senhor.
Só espera um pouquinho, Júnior. Só para vocês. Você conseguiu digitar tudo ali agora? Tá conseguindo? Na justiça, você abrevia muita coisa, por exemplo, tem palavras que não tem necessidade de colocar, então faz um estudo aqui. Você está parecendo, ué, o outro já está pronto, né? Muitos Aí, anos de. o outro já está. Eu adiantei muita coisa, deixei muita coisa adiantada. Uma vez agora tem que trabalhar com malabarismo para conseguir. Boa tarde. Nesse momento, eu devolvo a presidência ao vereador Rafael. Dando continuidade, peço que chame a senhora Andressa Tavares Coutinho para prestar seu depoimento. Uma boa tarde, senhora Andressa. Boa tarde. Informo que a senhora está sob compromisso de dizer a verdade, sob a pena de incorrer em crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Por favor, qual o seu nome completo? Andressa Tavares Coutinho, Senhora Andressa, qual a sua profissão? balconista. Boa tarde, Andressa. Qual o seu endereço? Boa tarde. Rua José Leodato Diniz, Centro, do Código. Fala mais perto. Fala aqui no meio, mais pertinho. Senhora Andressa, qual o seu parentesco com a senhora Maria Aparecida? Eu sou filha. Foi a sua mãe quem pediu para você levá-la ao posto de saúde? Sim, minha mãe estava reclamando de dor, aí eu fui até casa e trouxe ela até a UBS. Andressa, o que ela estava sentindo? Estava resfriada e quando foi na quarta-feira do dia 28, ela começou a sentir falta de ar e dor no peito. Andressa, qual foi o dia e hora que você levou sua mãe ao posto de saúde? Foi no dia 28 de junho, por volta de umas 2 e pouco da tarde. Ela foi recepcionada por quem no posto de saúde nesse dia? Primeiro ela falou com a Laila, que é recepcionista, e não tinha ficha mais para os dias. Aí ela foi falar com a enfermeira, a Adriana Bilac, para ir para urgência e emergência para ser atendida. Andressa, a senhora Adriana Bilac era a enfermeira responsável no dia? Sim, ela que estava lá. Andressa, sabe informar se foi feito pela enfermeira algum procedimento como medir pressão e outros? Não, Foi feito algum tipo de ficha para atendimento pela enfermeira? não, nenhuma. Andressa, o que disse a enfermeira? A minha mãe foi falar com ela disse que minha mãe não poderia ser atendida naquele momento, porque o médico plantonista que estava lá estava saindo para testar um óbito no Mirantão, na Cachoeira, lá na Prata, que tinha vindo o senhor a óbito. Qual foi a alegação dele, como citado já pela senhora Andressa, me permite reforçar aqui? Qual foi a alegação da enfermeira para dispensar sua mãe sem atendimento algum? Que o médico plantonista estava saindo para testar um óbito. O médico chegou a ver a enfermeira liberar sua mãe sem atendimento? Não, Andressa, ela chegou a piorar após a dispensada sem atendimento? Ser dispensada? na quarta-feira ela continuou com dor no peito e com falta de ar. Quando foi na quinta que ela voltou com meu pai. Mas ela chegou a piorar? Na quarta ela manteve. Piorar não. Na quinta que veio a piorar.
perguntas que já fizemos aqui, os nossos colegas têm mais alguma pergunta a fazer, senhora Andressa? Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Senhora Andressa, se a senhora me permite, tem mais algo que a senhora gostaria de esclarecer a essa comissão parlamentar? Não. Pergunta. Senhora Andressa, eu lhe agradeço pelo seu depoimento. Tá? Só aguardar agora para você poder assinar o seu depoimento. Tá joia? Que chame a senhora Maria Gorete Tavares da Silva para prestar seu depoimento. Gorete, você fala bem pertinho do telefone, tá? Uma boa tarde, senhora Maria Gorete. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Informo que a senhora está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Por favor, dona Maria Gorete, qual o seu nome completo? Maria Gorete Tavares da Silva. Dona Maria Gorete, qual a sua profissão? Do lar. Boa tarde, Maria Boa Gorete. tarde. Qual que é o endereço, senhora? Vila Martins. Dona Maria Gorete, qual o seu parentesco com a senhora Maria Aparecida? Irmã. Ela é minha irmã. Foi a sua irmã que impediu para você levá-la ao posto de saúde? Sim. Foi sim. Dona Gorete, o que ela estava sentindo? Ela estava sentindo falta de ar no peito e nas costas. A senhora sabe relatar a esta comissão qual foi o dia e a hora que você levou sua irmã ao posto de saúde? Foi dia 28 de maio. O horário, a senhora se recorda? Era às 2h30. Ela foi recepcionada por quem no posto de saúde nesse dia? Eu cheguei lá, aí ela chegou e sentou na cadeira de espera, né, chorando, falou que estava com falta de ar e dor nas costas. Aí a enfermeira Adriana falou que não tinha médico, que o médico tinha saído para fazer um testado de óleo. Aí nós fomos embora para casa. A senhora falou o nome da enfermeira, é? Adriana Bilac. Tá ótimo. Vou começar a falar bem de frente. Tá. A senhora Adriana Bilac era a enfermeira responsável nesse dia? É, só estava ela lá. Senhora Maria Gorete, a senhora sabe relatar a essa comissão se foi feito pela enfermeira algum procedimento como medir pressão e outros? Não, nem a ficha ela não fez. Só para confirmar, foi feita algum tipo de ficha para atendimento pela enfermeira? Não, não foi.
Senhora Maria Gorete, o que disse a enfermeira? A enfermeira falou que não tinha médico, que o médico ia sair para fazer um testado de óbito na Prata. Senhora Maria Gorete, como a gente precisa de todas as informações possíveis, né? Mais uma vez, peço que a senhora confirme, qual foi a alegação da enfermeira para dispensar sua irmã sem atendimento algum nesse dia? Foi o que eu falei, ela não fez a ficha porque ela não tinha médico. Aí nós saímos e fomos embora. O médico chegou a ver a enfermeira liberar sua irmã sem atendimento? Não, nós chegamos, o doutor Leonardo, ele estava saindo. Aquele que trabalha até quinta, né? Doutor Leonardo, aí ele estava saindo. Mas o médico nem ficou sabendo que a minha irmã estava passando mal. A enfermeira não passou para ele. Dona Gorete, ela chegou a piorar após ser dispensada sem atendimento? Piorou, depois foi cada vez pior. Após todas as perguntas que já foram feitas à senhora, eu pergunto aos membros da comissão se mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, Maria Gorete. Não, senhor presidente. Não, também, senhor presidente. Só para constar nos autos, como já não foi perguntado à senhora Andressa, a senhora Maria Gorete poderia relatar a esta comissão que no dia seguinte, onde foi relatado, a sua irmã ela foi para alguma cidade vizinha buscar atendimento médico? Não foi. Mas no caso que ela procurou ajuda médica em Uruoca, onde ela tinha... Não, ela foi para Uruoca na sexta, que eu fiquei sabendo, porque eu nem sabia. Aí depois que a Fabiana e a Yasmin chegou em casa, que eu fiquei sabendo, era quase uma hora. Que ela tinha ido para Uruoca tirar o raio-x do pulmão. Só a partir de quinta e sexta, eu não sei, se quinta eu não sei, e sexta eu tive essa informação. E dona Maria Gorete, ela foi encaminhada para Uruoca através de uma ambulância do posto de saúde, ou ela foi de carona, ou foi de algum veículo particular? Eu falo que ela foi de carona na Banda da Saúde do João. Mas esse dia eu não estava junto. Senhor presidente, eu tenho uma pergunta para fazer. Fique à vontade. Dona Gorete, quem que estava junto com a dona Cida no dia que ela foi para Iruoca? A Iruoca estava sozinha. Estava sozinha? Sozinha. Eu não fui com ela porque eu não sabia. Se eu soubesse que ela tinha ido no posto de manhã, eu tinha ido com ela, não tinha deixado ela sozinha, mas eu não sabia. Não tinha nenhum familiar, nenhum amigo? Não, ela foi sozinha. Mas vocês sabiam que ela ia para Iruoca? Não, eu não sabia. Não sabia, ninguém não sabia? Não sabia, porque eu não sabia. Porque eu falava para ela, ela estava comigo, para ela tirar o raio do pulmão, ela não foi, ela não quis. Senhora Maria Gorete. Senhora Maria Gorete. Ei, som. Ei, som. Ei. Senhora Maria Gorete, após a sua irmã, lembra, pegar essa carona aí para Uruoca, ela ficou internada ou ela retornou para Bocaina? Não, ela ficou internada. Aí tirou o raio-x do pulmão dela, ela estava pelo menos do pulmão. Aí naquele dia em diante só foi internada. E posteriormente a isso, né, para constar aqui a essa comissão parlamentar de inquérito, posteriormente isso a sua irmã já foi entubada? Já, ela chegou na sexta, aí colocaram ela no balão de oxigênio, aí quando foi no sábado à noite, aí entubou ela. E, senhora Maria Gorete, a senhora sabe informar quantos dias ela ficou entubada antes de vir a óbito? Ela ficou 9. Porque ela foi internada na sexta, foi entubada no sábado. Ela ficou 10 dias internada. Dona Maria Gorete, eu lhe agradeço pelo seu depoimento. Então, a senhora aguardar um pouquinho para a senhora poder assinar. E por mim, a senhora está dispensada. Tá bom, muito obrigada. Posso sair? Só um minuto, dona Maria Gorete, eu me esqueci aqui. Há mais alguma coisa que a senhora gostaria de esclarecer a essa comissão? Ou a senhora já disse tudo que precisava? Não, eu já disse tudo. Então, eu te agradeço, a senhora está dispensada. Eu só aguardar para a senhora poder assinar seu depoimento. Tá. Muito obrigado. Só para dar um pouquinho, André, só para
que ela foi, a dona Cida foi atendida no médico. Foi a Fabiana, Fabiana Trojão, né? que foi no último dia. Pelos Não, então, aí ela não Então, peraí, no primeiro dia ela foi dispensada. Isso. No segundo dia ela foi atendida. Dando continuidade, peço que chame o senhor Horaci Cosme Coutinho para prestar seu depoimento. Professora, você pode sentar nessa cadeira. Pessoal, assim, eu só peço para o senhor falar bem próximo do microfone, tá? Bem perto, de frente com ele, para sair do seu entendeu? Uma boa tarde, senhor Horaci. Boa tarde. Informo que o senhor está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Senhor Horaci, qual o seu nome completo? Horaci Cosme Coutinho. Senhor Horaci, qual a sua profissão? Sou funcionário da prefeitura. Boa tarde, Horaci. Boa tarde. Qual que é o seu endereço? Endereço. Endereço? Onde o senhor mora? Vila Martins. Senhor Horaci, dando continuidade, qual o seu parentesco com a senhora Maria Aparecida? Ela era minha esposa. A sua esposa pediu ao senhor para levá-la ao posto de saúde? Pediu. Senhor Horaci, o que ela estava sentindo? Pode falar para a gente? Ela está sentindo falta de ar, dormir. Senhor Horaci, o senhor sabe relatar a esta comissão qual foi o dia e a hora que vocês foram ao posto? Dia 29. 6 horas da tarde. Foi o senhor quem acompanhou sua esposa no atendimento no dia? Eu trouxe ela no povo, ela para dentro, não entrei não. Senhor Horaci, quem recebeu vocês no posto de saúde? O senhor lembra? Eu não entrei no povo, ela entrou sozinha. O senhor não chegou a entrar? Não. Senhor Horaci, como consta aqui na pergunta, só para a gente frisar também a esta comissão e no seu depoimento, o senhor sabe relatar o nome dos enfermeiros e médicos do atendimento nesse dia 29? Não sei não. O senhor saberia dizer como foi o atendimento? Foi realizado algum procedimento médico? A mulher já atendeu ela, sim. O senhor sabe informar se foi feita uma ficha de atendimento? Esse dia foi. Senhor Horaci, a sua esposa passou por algum tipo de triagem, medição de pressão ou algo do tipo com a enfermeira? Assim que vocês adentraram ao posto, as enfermeiras solicitaram que ela fizesse essa triagem, essa medição de pressão, de temperatura? Acho que foi sim. O senhor acha ou o senhor tem certeza? O senhor... Certeza não tem não, eu não tenho no posto. Tá ótimo. Sabe informar qual procedimento médico foi feito no dia? O médico passou algum remédio? Passou. Mas aí a gente chegou a comprar, a farmácia está fechada. Logo após o atendimento, sua esposa foi liberada, senhor? Oi? Ela foi liberada após o atendimento? Foi. Senhor Horaci, como já foi feita algumas perguntas ao senhor, eu pergunto aos membros da comissão se gostaria de fazer mais alguma pergunta ao senhor Horaci. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente. Senhor Horaci, se o senhor me permite, eu gostaria de perguntar ao senhor quanto tempo mais ou menos o senhor sabe me dizer que vocês ficaram no posto sobre a sua esposa sobre atendimento médico? Eu esperei ela mais de hora. E o senhor sabe me informar, senhor Horaci, qual o remédio foi passado à sua esposa para que ela pudesse comprar na farmácia? Isso eu não quero saber não. Ao sair do posto, quando vocês foram para casa, a sua esposa ela teve alguma reação de melhora? Ela questionou que ainda estava sentindo dores, alguma coisa do tipo? Ah, só piorou. Ela pôs a noite inteira sentada na cama e deitava e deitou.
do peito, falta de ar. E em casa, senhor, assim, ela chegou a questionar alguma coisa sobre os atendimentos médicos dentro do posto, se como ela foi tratada, algo do tipo? Sim, ela não falou não. Senhor Nancy, eu agradeço o seu depoimento, só aguardar agora para o senhor poder estar assinando e o senhor está dispensado. Tá bom, obrigado. Pode aguardar isso, Brasil, só para assim. Ela vai trazer para você. Bom, já vem. Dando continuidade, peço que chame a senhora Fabiana Aparecida da Silva para prestar seu depoimento. Uma boa tarde, senhora Fabiana. Boa tarde. Informo que a senhora está sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho, previsto no artigo 242 do Código Penal Brasileiro. Senhora Fabiana, qual o seu nome completo, por gentileza? Fabiana Aparecida da Silva. Senhora Fabiana, qual a sua profissão? Hoje eu sou conselheira tutelar. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde. Qual que é o seu endereço? Vila Martins. Senhora Fabiana, qual o seu parentesco com a senhora Maria Aparecida? Sobrinho. Senhora Fabiana, qual foi o dia e hora que a senhora acompanhou a senhora Maria Aparecida ao posto? Foi no dia 30 de maio. Cheguei no posto, era 7h15 da manhã. Fabiana, qual o motivo que levou a senhora Maria Aparecida a ir no posto pelo terceiro dia consecutivo? Que ela teve muitas dores durante a noite, dores no peito, falta de ar. Aí meu tio levou ela no outro dia. Aí eu cheguei logo atrás, logo em seguida. Aí ela estava lá, eu fiquei com ela lá. Aí ela chegou lá e pediu uma carona, conversou com a enfermeira Adriana Landim, se teria algum carro no Pedroca que pudesse dar uma carona para ela, que ela iria fazer um raio-x. Que na quinta-feira, o médico, o Dr. Rodrigo, que atendeu ela à noite, pegou e falou: se ela quisesse fazer um raio-x no Pedroca, poderia ir, mas não deu nenhum pedido. Aí, na hora que ela estava lá, ela também estava com muita dor no peito, que tinha medo de ir para o Pedroca e ser entubada. Aí, na hora que ela pediu a carona para a Adriana Landim falou que primeiro ela fazer uma pré-consulta para ver se ela conseguiria ir na van. Aí, quem fez a pré-consulta nela foi a Maiane e a Juscelia. Mediu a pressão e a saturação. E liberou ela para ir na van. Aí, eu fui com ela até a van. Coloquei ela lá dentro, ela seguiu para ir pro Oca e eu fui lá avisar a Andressa na padaria que a Cida teria que ir pro Oca. Senhora Fabiana, só para constar em seu depoimento, faz uma vez, por favor, poderia citar os nomes dos profissionais que atenderam a senhora Maria Aparecida no posto no dia citado? Foi a Adriana Landim, que ela pediu carona para a Adriana Landim. Aí foi a Adriana Landim que conversou com o João, perguntou se tinha alguma vaga. Aí a Adriana pediu para ela fazer a consulta. E a enfermeira Maiane e a Juscelia que fizeram a consulta nela. A enfermeira chegou a fazer algum atendimento, como medir pressão e outros? Mediu a pressão e a saturação. Fabiana, foi cogitado por alguém no posto que a paciente deveria ser levada
a Iuruoca por uma ambulância? Não, nenhum momento. Só a Adriana Landim pediu para ela fazer, né? Para ver se conseguiria ir. Mas aí a Mariana e a Juscelia liberou ela, aí ela foi na van, levei até a van. Senhora Fabiana, por gentileza, poderia nos citar qual veículo levou a paciente para a Iuruoca? A van. Fala mais perto do microfone. A van. A senhora acompanhou a paciente até o hospital de Iuruoca? Não. Porque eu até perguntei para ela, porque ela queria que eu fosse junto. Ela falou que não precisaria, que eu tinha que trabalhar. Aí à tarde que eu fui junto com a Andressa para ver se eu ia sozinha, até o João me esperou lá, para que eu pudesse voltar na van. Aí eu fui, visitei ela, já estava no oxigênio. E aí eu voltei para casa e a Andressa ficou com ela lá. Mas na hora que eu fui de manhã, eu não fui junto com ela. Só no momento que ela estava no posto. Só me informar, Fabiana, o que aconteceu em Iuruoca com a senhora Maria Aparecida? Como foi a chegada dela no hospital? Assim que ela chegou lá, que ela fez os primeiros atendimentos, aí depois ela mandou mensagem, falou que já tinha feito os exames, que ela estava com pneumonia e que ela teria que ficar internada. E que o médico lá falou que ela não poderia ter ido sozinha e nem na van, que teria que ter sido uma ambulância que teria que ter levado ela. Senhora Fabiana, como já foi feito algumas perguntas à senhora, eu pergunto aos membros da comissão se mais algum gostaria de fazer mais alguma pergunta de relevância. Não, senhor presidente. O presidente já tem mais uma pergunta. Fique à vontade. Fabiana, algum enfermeiro disse, falou para a dona Cida a necessidade dela consultar novamente com o médico que estava na UBS? Não. É igual a Adriana Landim falou, que nesse caso, na pré-consulta, os enfermeiros que atenderam ela disse que ela não conseguiria ir na van, que aí ela passaria por um médico. Mas aí as enfermeiras que eram de plantão fizeram a pré-consulta e já liberou ela. Senhora Fabiana, se a senhora me permite, eu gostaria de alguns esclarecimentos. Como foi citado que a sua tia, no caso, se assim me permite, ela passou pela triagem, né? Passou. Com a enfermeira Mariana e com a técnica Juscelia. Sabe me informar se houve alguma alteração nos níveis ali de saturação, de pressão do paciente? A pressão dela estava acho que 12/7, porque eu perguntei. Aí eles falaram. E a saturação, eu olhei, eles não me falaram, mas eu olhei nos dois aparelhos que eles mediram, estava 80. Senhora Fabiana, eu sou aqui totalmente imparcial, não estou aqui para julgar e muito menos tomar decisões. Mas, levando em consideração o seu parentesco com a senhora Maria Aparecida, não seria de relevância eles terem solicitado que ela passasse ao médico novamente para tentar um encaminhamento? Seria, né? Mas ali eles já liberaram ela, que ela mais queria ir para a Iuruoca para poder fazer o raio-x, para ver o que estava acontecendo e que ela tomasse algum medicamento que melhorasse a dor no peito que ela estava tendo e falta de ar. Então, simplesmente, ela só teve mesmo uma carona para a Iuruoca. Não foi encaminhada. Não foi encaminhada nada. Ela chegou e pediu a carona, aí a Adriana falou com o João, aí depois a Adriana já foi, porque ela é do PSF, né? E ela foi atendida pelo pessoal do plantão, pelos técnicos lá e a enfermeira. Aí liberou e ela foi na van. Aí eu levei ela na van. Passa a palavra para o nosso colega José Luiz. Fabiana, no segundo dia, que foi o dia que ela passou pelo médico, não foi atendido pelo médico, você estava presente ou não? Não, só meu tio que veio com ela, mas meu tio não entrou no posto, no PS. Você tem conhecimento da medicação que foi passada para ela? Não, os medicamentos que foram passados para ela não tenho conhecimento. E você tem conhecimento também se ela comprou o medicamento? Na noite ela não comprou. E no dia seguinte também? Não, no dia seguinte já nem teve tempo, né? Porque de manhã ela já saiu, ela veio pro posto e dali já foi para a Iuruoca. Só isso, presidente. Senhora Fabiana, sabe relatar essa comissão se a senhora Maria Aparecida chegou a comentar com você como que foi o procedimento, o atendimento dela no período da noite, no dia que ela foi levada pelo esposo ao posto de saúde? Então, mas quem atendeu, que eu fiquei sabendo depois, quem tinha atendido ela foi a enfermeira Júlia e a técnica Albertina. E o médico que estava lá era o Dr. Rodrigo.
ela falou para mim na sexta-feira de manhã que ele falou que o pulmão dela estaria limpo. Que se ela quisesse fazer o raio-x, poderia fazer, mas em momento algum deu um pedido para ela fazer o raio-x. E foi relatado também pela senhora Maria Aparecida se foi feito algum medicamento intravenoso, qual foi o procedimento que o médico tomou junto à paciente no dia? Não, isso não foi feito, ele só passou o remédio. Passa a palavra. Não, Ô, Fabiana, quero perguntar para você, qual que era o estado de saúde da dona Cida no terceiro dia que você estava presente, percebido por você? O que ela estava sentindo? Como que ela estava nesse terceiro dia? Com muita dor no peito. E ela falou que durante a noite ela passou a noite inteira passando mal. Com dor no peito, dor nas costas e falta de ar. Ela tinha dificuldade para andar, para falar? Não, para andar ela estava andando bem. No momento que ela estava ali no posto, ela estava até conversando bem. E aí o ela já estava com mais dificuldade porque ela não poderia fazer força. Que os médicos pediram. Só isso, presidente, obrigado. Senhora Fabiana, para darmos continuidade, como foi citado aqui pelos demais depoentes, a senhora Maria Aparecida ela chegou a relatar à senhora se algum dos outros dias que ela foi ao posto, se algum profissional deu a sugestão dela ser encaminhada para um outro hospital, tentar um outro atendimento? Não, em momento algum ela foi encaminhada a outro hospital. E no período da noite, até relatado pelo senhor Moraci, esposo da senhora Maria Aparecida, você foi chamado na casa dela, viu o estado de saúde que ela se encontrava na noite? Não, durante a noite eu não fui chamada na casa dela. No outro dia cedo, que eu estava saindo para trabalhar, eu até peguei uma carona, que foi até com o Fernando da Luz, e no que eu entrei no carro do Fernando, o Horaci já saiu com a Cida. Aí eu até falei para ele, pro Fernando, que estava levando a Cida no posto, que a Andressa tinha me mandado mensagem de manhã falando que a Cida teria passado uma noite inteira. E que mais tarde ela levaria a Cida no óculos, mas aí a Cida de manhã já veio no posto e pediu uma carona. Fabiana, você sabe informar essa comissão se quando ela procurou atendimento médico na cidade de Euroca, ela já foi entubada no mesmo dia? Não, ela chegou lá na sexta-feira, foi medicada, com muita falta de ar, ficou sob medicamento. No sábado, durante o dia, a Andressa foi para ela, teve até uma pequena melhora, e durante a noite ela piorou. Por volta das 11 horas, aos pouquinhos, ela foi entubada. Fabiana, na sexta-feira, que ela foi para a Euroca. Dia 30. Na sexta-feira, quando ela passou pelo exame médico, já foi constatado que o estado dela era grave? Já foi constatado que ela estava com pneumonia nos 2 pulmões. E o próximo procedimento já foi a internação? De lá ela já se ficou, não saiu mais do hospital. Fabiana, eu encerro por aqui. Muito obrigado. Há mais alguma consideração que você quer fazer? Falar mais alguma coisa que às vezes possa ter passado despercebido no seu depoimento? Mais alguma informação relevante que você gostaria de deixar para essa comissão? Não. Senhora Fabiana, então a senhora está dispensada. Te agradeço pelo seu depoimento. Só peço um minutinho para você poder estar assinando para a gente, tá joia? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, Afonso. Pode pegar. Pode. Tá bom. Segura. Ainda tem. Não? Tem mais alguém? Não, eu era o último. Quem é? Segura. Tem mais alguém? Não tem? Tem não. Não, pode ser só um. Dando continuidade, a todos vocês que estão acompanhando a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, a CPI, como ainda está em curso o prazo para o Executivo Municipal enviar a documentação e vídeos requeridos na primeira sessão dessa CPI, iremos aguardar o cumprimento do requerimento para agendar nova sessão. A sessão de avaliação de vídeos e documentos será secreta, guardada por sigilo, atendendo à Lei de Proteção de Dados Pessoais, em virtude
da documentação e vídeos terem caráter sigiloso, não podendo ser exibidos. Então, uma boa tarde a todos os munícipes, uma boa tarde à comissão. Boa tarde. Declaro encerrada a segunda sessão da CPI 001 de 2025. Uma boa tarde, muito obrigado a todos.